Bom dia, né? Estamos aqui para mais um Café com Palavra, né? Nessa manhã maravilhosa, a qual o Senhor Jesus preparou para nós um dia, né? Abençoadíssimo, a qual o Senhor Jesus, né? Mais uma vez, mais uma manhã em que o Senhor renova as suas misericórdias, né? Nós estamos aqui para o nosso Café com Palavra, né? E o Senhor Jesus, ele trouxe para nós uma palavra no livro de João, capítulo 18, né? Vai pegando sua Bíblia aí. Bom dia, Regina. Bom dia, Marinês. Tudo bem? O Senhor Jesus, ele ministrou essa palavra no meu coração, né? Que fala com um momento muito difícil ao qual Jesus passava. Eu orei ao Senhor e eu pedi ao Pai uma palavra, né? E o Senhor, ele trouxe essa palavra no meu coração. No livro de João, né? Capítulo 18. E nós sabemos que Jesus, antes, né? Dele ser crucificado, Jesus foi traído. Ele foi entregue, né? E ele foi traído. Mas nós também conhecemos, né, um pouquinho da palavra, e nós sabemos que em momento nenhum, né, o Senhor Jesus, ele não deixa de dizer, né, que ele estava ali para o cumprimento de um propósito. Em todo o tempo que Jesus passa por esta situação, nós sabemos pela palavra que ele sempre deixou bem claro que é o cumprimento de um propósito na vida dele. Então aqui na palavra, né, ela vai nos ensinar, né, que sobre essa terra, tudo que nós passamos tem um propósito, né? Tudo que eu passo tem um propósito, tudo que você passa tem um propósito. Há um propósito na nossa vida, né? Em decorrentes situações, qualquer tipo de situações que você venha viver, há um propósito na sua vida maior, né? Então nós não temos que olhar para o agora como se fosse o fim, né? Eu sempre falo isso. Quando você olha para o agora como se fosse o fim, você simplesmente não consegue deslumbrar daquilo que vai vir depois. Quando você olha para o hoje, para o agora, né, só como aquele momento ali, você não consegue ter força nem fé para perseverar e seguir em frente, né? Jesus ali no Getsemane, nós sabemos, né, que ele foi traído, ele foi entregue, ele passou por um momento muito difícil, né? E eu não programei a palavra, né, mas vem a calhar com o momento também que eu estou passando. Mas é maravilhoso quando nós vemos o Senhor na palavra, a palavra ela vem trazendo sobre nós, ela vem renovando a nossa vida de uma maneira que a gente não entende. Tudo que você vai precisar amanhã, o Senhor Jesus ele já preparou hoje. Tudo que você vai precisar daqui 10 dias, 20, o Senhor Jesus ele já preparou hoje, né? No reino de Deus não há coincidência, não aconteceu isso por coincidência. Não é coincidência. No reino de Deus não é dessa forma. E nós sabemos, né, que o Senhor Jesus ele trabalha, né, para aqueles que nele esperam. Nós sabemos que o Senhor Jesus, o caminho dele é perfeito, os planos do Senhor Jesus são perfeitos, nada esbarra nos planos do Senhor, não. Deus, o propósito dele é perfeito e ele vai cumprir na nossa vida tudo aquilo que ele disse, né, a meu respeito, a seu respeito, né. Então, se você tem alguém, se você conhece alguém que precisa da palavra de Deus, né? Compartilhe essa live com um amigo que precisa de ouvir a palavra. Não, o intuito aqui não é visualização, não, nada disso. O intuito é a gente estar aqui todo dia juntos aprendendo um pouquinho sobre Jesus, né? Então nós vamos ler, pega a sua Bíblia aí, né? Porque eu falo, né? Se a gente estiver fazendo devocional sem Bíblia, não é Bíblia. Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Paz? Bom dia, Elisângela. A palavra de Deus vai dizer assim: tendo Jesus dito essas coisas, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Olha só, né? A gente vai ver aqui que o traidor, né? Ele estava junto com Jesus. Ele estava ali, ele estava à mesa. Antes ele estava à mesa, ele estava ceando, ele viveu momentos ali com Jesus, momentos maravilhosos, momentos riquíssimos. Ele teve a oportunidade, né? Ele viu Jesus, ele sabia onde Jesus estava e ele, né, tramando ali contra, né, o Filho de Deus. Ou seja, para que se cumprisse as Escrituras, nós sabemos, mas houve ali algo premeditado. Porque toda vez, né, que um traidor se manifesta para fazer algo, ele está colocando em prática um plano que ele já maquinou, né? Então ele já tinha no coração dele de entregar Jesus, né? Então nós prosseguimos vendo aqui, ó, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Ele levava os discípulos, ele orava com os discípulos, porém o traidor estava no meio, né? Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais?
Ou seja, ele sabia o porquê ele estava ali naquele momento. Ele sabia o propósito a qual o Pai enviou ele naquele momento. Ele sabia, ele tinha o discernimento de tudo que estava acontecendo. Então, quando você está no cumprimento do propósito de Deus, não há o que temer. Não importa, é o final daquela história, não há o que temer. Se estamos na mão do Senhor, não há o que temer. E Jesus, ele fala assim, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Olha só que tremendo. Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. O poder de Deus se manifestou de forma estrondosa ali, né? Quando Jesus, ele simplesmente fala, né? Sou eu, né? O poder de Deus, ele toma aquele lugar e a Bíblia diz aqui que eles caem por terra. Bom dia, Dani, paz do Senhor. E eles, né, caem por terra, no versículo 6, vamos para o 7. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? A segunda vez, né? A quem buscais? E ele lhes disse, já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscais, deixai ir a estes. Ou seja, se vocês estão procurando a mim, né, me leve, mas deixe os meus discípulos irem, né? Então ele vai dizer aqui, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão, Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Gente, é maravilhosa essa palavra, né? É extraordinária essa palavra. Eu estava na madrugada meditando com o Senhor e aguardando o Senhor me entregar a palavra. E eu falei com Deus, falei, Senhor, o Senhor é tão tremendo, tão maravilhoso. O que o Senhor tem para o dia de hoje? O que o Senhor tem para hoje, né? E agradecendo o Senhor, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o Senhor, né? E Deus, ele me trouxe essa palavra, né? Então, quando nós vemos que a pessoa que ela está posicionada em Deus, ela conhece aquilo que Deus tem para fazer na vida dela. Ela tem a identidade no Senhor Jesus. Ela está firme no Senhor Jesus, porque aqui nós vemos o Senhor Jesus totalmente entregue à vontade do Pai. Ele sabia que ia custar? Sabia. Sabia que ia doer? Sabia. Sabe por quê? Porque nós não escolhemos aquilo que nós vamos passar. É o Pai quem escolhe. É o Pai quem... Quando a sua vida é totalmente entregue, atada na mão, na presença, na palavra do Senhor, quem determina é o Senhor Jesus, não somos nós. E muitas vezes nós colocamos diante do Senhor os nossos caminhos e depois a gente vai lá e tira. Nós confiamos nos nossos caminhos, quando começa a apertar, a gente vai lá e tira. Mas o certo é que nós venhamos confiar, né? Porque aquele que confia no Senhor, o Senhor Jesus, ele cuida, ele guarda, ele provê. E quando nós vemos, ele fala, quem buscais, né? E logo aquele poder se manifesta e eles chegam a cair por terra. Então ali já foi uma demonstração do poder do Senhor. Outra grande demonstração quando ele vai lá e manifesta o poder colando a orelha, né, daquele sumo sacerdote a qual Pedro cortou, né? Lembrei da Dani falando ontem, né, que a gente vive tentando, né, fazer o Pedro sumir, né? Então, quando nós vemos que Jesus, ele sabia o que ele ia passar, ele tinha certeza, aqui ele veio, ao que o Pai o enviou, de que forma eu vou passar, como eu vou passar com o Pai, de que maneira você vai passar com o Pai, né? Então, ele tinha certeza de que o Pai estava cuidando dele em todo momento. Então, ele se entrega. Não foi necessário que eles saíssem correndo atrás de Jesus. Ele simplesmente se entrega. Porque aquele que está entregue ao propósito do Senhor, aquele que está entregue à verdade do Senhor, ele simplesmente confia que Deus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Quando Jesus, ele fala, quem buscais, e ele se entrega, o próprio Jesus se entrega, ele tinha a total certeza do propósito a que o Pai enviou ele na terra. Assim somos nós. Nós precisamos ter a nossa identidade no Senhor Jesus. Pai, Senhor, pastora. Então, quando nós temos a nossa identidade no Senhor Jesus, quando nós estamos focados no Senhor Jesus, sabendo de onde nós viemos, com quem nós estamos e para onde Ele está nos levando, que é o Senhor Jesus. Nós não tememos, né? Nós não tememos o balançar do barco. Nós não tememos quando as ondas começam a balançar o barco. Fica difícil? Fica, né? E eu fiquei maravilhada com a palavra. Falei, nossa Deus, essa palavra que o Senhor me deu agora, ela calha justamente com o momento que eu estou vivendo. Mas eu não programei isso. O Senhor falava comigo, prega essa palavra, né? Prega essa palavra. Então, quando nós temos a nossa identidade no Senhor, quando a nossa identidade ela está no Senhor, ela é curada.
E quando a identidade ela é curada, não há dúvida. Não há sombra de dúvida sobre o nosso propósito, a qual nós viemos para cumprir na terra. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que está cuidando, é o Senhor Jesus que está te sustentando, é o Senhor Jesus que coloca a mão, Ele guarda, Ele vai na frente. O Senhor Jesus está à nossa frente, Ele está diante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. E na hora que fica difícil, nós precisamos manifestar diante do Senhor a nossa confiança. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós sabemos, o pouquinho que nós sabemos da palavra é para este momento. O Senhor Jesus, Ele nos prepara para este momento, o momento que ninguém quer passar. Todos nós vivemos um tempo, o nosso Getsemane, né? Em todo o tempo, você já deve ter passado por um momento em que houve um traidor na sua vida. Né? E muitas vezes o traidor, assim como Cristo, Jesus levou eles nos melhores lugares, que eram os lugares de milagre, lugar de adoração, né? E eu não falo de lugares físicos, eu falo também de lugares espirituais. Consegue-se perceber a dimensão do poder a qual esses discípulos puderam experimentar orando com Jesus em carne? É coisa que a gente nunca vai saber enquanto a gente estiver aqui. Talvez nós nunca vamos experimentar tão grande graça, orar com o próprio Jesus ali do lado. Então, o traidor também estava. Jesus leva os discípulos lá no Getsemane, quando a palavra vai dizer ali, né, no capítulo 18 do livro de João, que o traidor também conhecia o Getsemane, né? Os discípulos conheciam, mas o traidor estava no meio. Mas Jesus não se importou com isso. Por quê? A essência nossa, ela precisa ser preservada até quando o barco está balançando. O Senhor Jesus conta com a sua essência permanecendo a mesma. A nossa essência precisa ser preservada. Quando nós entendemos que o propósito é de Deus, nós lançamos diante do Senhor e é Ele que vai à frente. É o Senhor que toma a dianteira, é o Senhor que vai guardando, vai renovando as nossas forças, vai colocando as mãos. É Deus que vai adiante de tudo. É o Senhor que vai passando conosco. Muitas vezes nós olhamos para a situação, nós falamos assim, meu Deus, mas será? Não, é Deus quem vai à nossa frente. Deus, a palavra de Deus vai dizer, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor Jesus sabe até onde você aguenta. O Senhor Jesus sabe até onde você pode suportar. O Senhor Jesus conhece as suas fraquezas, conhece as suas necessidades, mas Ele também é o Deus que estende a mão no momento de dificuldade. E quando nós vemos que Jesus se entrega aos guardas, né? Pedro chega a resistir, querer resistir, né? Ele corta a orelha daquele sumo sacerdote e Jesus vai lá e ele faz aquele milagre na frente deles, ou seja, mais uma oportunidade para eles virem a conhecer Jesus. Eu falo que toda situação difícil é uma oportunidade do nome de Deus ser glorificado. É uma oportunidade do Senhor Jesus ser glorificado. Ah, Rose, como você está falando isso? Eu estou falando isso, meu esposo está lá no hospital e está infartado. Meu esposo infartou ontem, né? E assim, não foi a melhor situação, mas o Senhor Jesus havia me preparado. O Senhor Jesus falava comigo ontem, espera seu esposo arrumada, porque ele está grave. E eu saí daqui com ele, pela misericórdia do Senhor, o Senhor colocou as mãos e Deus guardou para a honra e para a glória do Senhor, né? Ele está ainda, a situação é delicada, mas o Senhor Jesus está cuidando. Eu não posso pregar uma coisa aqui e viver outra na minha vida, né? Eu gosto de contar testemunho porque eu sei que é glorificado, é o nome do meu Deus, né? Alguém às vezes fala, Rose, mas você vai gravar o café com seu esposo? Com certeza eu vou gravar o café. Sabe por quê? Porque quem está cuidando dele é o Senhor. Quem está guardando a vida dele é o Senhor. E se Deus não fizer, quem sou eu na fila do pão, né? Tem joelhos dobrados, tem intercessores que estão em oração, né? Então o Senhor, Ele sabe do que Ele está fazendo. Então eu olho a situação como uma oportunidade para construir um testemunho. A gente tem que estar preparado para os dias de não de Deus. O Senhor fala não às vezes para a gente. Tem dias que o Senhor vai falar, hoje eu vou falar um não para você. Esse não eu vou aperfeiçoar você para você chegar onde eu quero te colocar. Então nós temos que estar preparados. Uma situação extremamente delicada, né? Onde os médicos falaram, nós já, né? Aqui a gente já está repetindo o procedimento e ele não está reagindo. E eu falei, o Senhor está no controle. Deus está no controle. O Senhor está no controle. Quem conhece o testemunho dele já sabe, isso já aconteceu, né? E o Senhor colocou a mão e o Senhor está no barco. Se o Senhor Jesus está no barco, é quem precisa. O Senhor Jesus está no controle. Porque eu tenho a viva esperança e a certeza de que aquilo que eu prego é vivo e real e é eficaz. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu recebo primeiro tem que ser na minha vida. Não adianta eu falar de Jesus só e eu não viver o Jesus que eu prego.
Porque às vezes a gente, né, eu falo igual eu falo com as minhas crianças. Falei, ó, vocês sabem que eu sou sem filtro. Eu cheguei em casa e falei, o pai de vocês está infartado, mas o Senhor Jesus está no controle. Eu sou sem filtro, eu não fico embaçando, porque eu sei que Deus está cuidando. Eu criei os meus filhos assim, eu vou conduzindo os meus filhos assim, porque eu sei que o meu Deus, quando ele entra em uma situação, Deus ele não entra numa batalha, ele nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perde uma batalha. E não somos nós, né, que vamos olhar e falar assim, Senhor, essa situação, ela tá impossível, ela tá difícil, e a gente vai começar a ver o lado negativo da situação. Nós começamos a olhar o lado negativo. Toda vez que você olhar o mar em volta, você afunda. Pedro, ele estava dentro do barco e Jesus, ele vem, né? Aquele movimento terrível do mar, e Jesus ali aparece, eles pensam que é um fantasma, né? Eles pensam que é um fantasma. Quando eles pensam que é um fantasma, Pedro, né, ousado, né, homem ousado, e ele fala, se és tu, me manda aí ter contigo. E Jesus, ele fala, então vem. E quando ele sai do barco, ele caminha sobre as águas. Ele olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. E quando ele sai em direção a Jesus, mas ele olhando o que? A Bíblia diz que ele olhando em volta, a força, a fúria dos ventos, a força das águas, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar? Quando ele olha para a situação. Então, seja qualquer situação que nós estejamos passando, se você olhar em volta, você começa a afundar, né? Ontem a notícia que eu recebi foi que meu esposo talvez não chegasse com vida. Eu falei, o Senhor Jesus continua no controle. Ele continua no controle. O Senhor Jesus, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro. Então, quando nós vemos a palavra, vai dizer que quando Pedro anda sobre as águas, mas ele anda sobre as águas enquanto os olhos dele estavam fixos no Senhor Jesus. Ah, Rose, você está tentando se fazer de forte? Não, quem me conhece sabe, eu sou assim, né? Eu sou desse jeito aqui, né? Ontem teve pessoas que me ligou, eu falei, eu esqueci que você é desse jeito. Eu falei, não, é porque a gente aprende a confiar no Senhor. Não nos dias de bonança, nos dias de prova também. Eu gosto de contar testemunho, mas gerar o testemunho dói. Gerar o testemunho não é fácil, dói, né? Quem está aguardando aí acontecer um milagre, quem está aguardando acontecer algo que Deus falou, sabe que dói. Gerar o testemunho dói. Mas quando o Senhor Jesus faz, é maravilhoso, é extraordinário. É extraordinário a palavra do Senhor, né? E quando nós vemos que Jesus ele fala, a quem buscais, né? Quem que vocês estão procurando? Ele se entrega. E o que eu aprendo com isso? Quando ele está totalmente ali, ele está direcionado pelo Pai. Ele está totalmente entregue à vontade do Pai. E quando você está na totalidade daquilo que Deus quer para a sua vida, você não pode temer. Porque não temos opção, né? Para onde iremos nós, né? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Fora, atrás, só há dúvida. Fora, atrás, só há a dúvida. A pastora falando, lembrei da palavra que Deus me deu sobre dar testemunho. É verdade, pastor, eu lembro muito da senhora. E eu falei com o Senhor, Deus, que palavra maravilhosa, mas justo nesse dia o Senhor falou, você vai pregar. Prega o que você está vivendo, fala do que você está vivendo. Por quê? Porque nós estamos num caminho de construção. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que Deus vai fazer. E amém por isso, o Senhor faz o que Ele quiser. Se o Senhor disser sim, amém. Se Ele disser não, glória a Deus. O Senhor é Deus, Ele é vivo e Ele faz o que Ele quiser. Nós precisamos entregar o comando da nossa vida para o Rei dos Reis. Nós precisamos entregar o comando da nossa vida para o Senhor. Aprender a entender que Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que nós não vemos. Quantas vezes Deus já nos livrou de situações que muitas vezes, se nós tivéssemos naquele tempo colocado os nossos pés, a gente ia ter, né, passado por situações piores. E às vezes Deus falou um não naquele dia. Tem dia que é não. Jesus passou por isso. Jesus foi traído, foi humilhado. Jesus foi massacrado, foi chicoteado por mim e por você. E se essa palavra não trouxer confronto e não trouxer mudança para a nossa vida, nós estamos vivendo o evangelho de forma errada, né? Quando nós vemos Jesus ali, são impactos terríveis. O impacto da traição de um amigo já é terrível. Quem passou sabe, né? Quem passou por esse impacto sabe. Quando nós vamos ver aqui, ó, em João, capítulo 18, a qual diz assim, essa palavra me chama muita atenção. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Porque o traidor, ele senta na mesa. O traidor, ele está junto. O traidor conhece os seus passos. O traidor, ele está onde você está. Ele conhece, então ele pode arquitetar que vai ficar mais fácil. Mas significa que ele vai alcançar? Não. Por quê? Porque o Senhor Jesus não perde nada. Deus não perde nada. Tudo que é depositado diante do altar, o Senhor Jesus guarda. Quando Deus fala com a gente assim, dá um passo atrás.
né? Poucos dias eu tive que dar um passo atrás em algo que eu não queria, Deus sabe que eu não queria, mas o Senhor falou, dá um passo atrás. Às vezes a gente precisa ter equilíbrio para que as coisas venham fluir. E talvez se você não dá o passo atrás, lá na frente a gente fala, meu Deus, eu causei problema, eu causei destruição. Mas quando Deus fala, dá um passo atrás, quando Ele por um momento, ainda que Ele não tire de tudo, ainda que Ele deixe por um tempo você sem algo que você gosta muito, até isso é pro seu bem. Porque talvez se a gente insiste, a gente causa conflito. E quando você causa conflito, pode acontecer algo e você se culpar depois. O Senhor Jesus, muitas vezes, quando Ele está falando com você, não, Ele não está sendo mal, não, Ele não é, Ele está trabalhando para o seu bem. Porque a palavra de Deus é isso, é assim que acontece, a palavra de Deus é aquela que nos renova todos os dias. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor, porque só de abrir, você lê 2 versículos, o Senhor vem, Ele te abraça. Ele enche a gente com a presença do Espírito. E nós precisamos ter a certeza de que todo o propósito que está nas mãos do Senhor, ele não se perde. Deus, quando Ele tem algo na sua vida, não importa o seu opositor, não importa o traidor, não importa quem vai se posicionar contra, não importa. Se o propósito é de Deus, se você está firme com o Senhor, você pode ter certeza que a palavra de Deus te respalda e Deus ele vai fazer você chegar onde Ele determinou que você esteja. Se o propósito na sua vida é aquele que Deus traçou para você e você está andando nele, não tema o opositor, não tema o traidor, não tema, porque Jesus é quem vai o quê? Adiante. O Senhor Jesus ele vai adiante, ele vai endireitando os caminhos tortuosos. O Senhor Jesus vai limpando as pedras, ele vai arrancando as pedras, ele vai colocando tudo no lugar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. O nome do Senhor precisa ser glorificado. E para que o nome do Senhor seja glorificado, precisa se acontecer coisas impossíveis. Né? Eu não sei curar, eu não sei fazer milagre, eu não sei, né, devolver vida. Quem faz é quem? É Deus. Então, o nome dele precisa ser glorificado. E muitas vezes ele vai criar oportunidades para o nome dele ser glorificado. E às vezes nós vamos olhar e falar assim, Deus, e o Senhor vai falar assim, não, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou trabalhando, eu estou na sua frente, eu estou te conduzindo. E é assim que ele faz. Eu amo isso, por quê? Porque Deus, toda vez que ele coloca um problema, ele permite, né? Deus não coloca, ele permite que algumas situações venham parecer com um problema. Eu falo que tem problema, tem bênção que vem disfarçada de problema. Você olha assim, aparentemente, aquilo é um problema terrível. Mas quando você começa a olhar e fala, nossa, mas se Deus fizer isso aqui, olha que glória vai ser para o nome dele. Então a gente já começa a se alegrar no Senhor. A gente já começa a regozijar no Senhor. Aí você vai falar, Rose, você está sorrindo assim por quê? Ele saiu de perigo? Não, não saiu. Aqui embaixo que diz a medicina, não saiu. Mas o meu Deus, ele é o Deus que dá a última palavra. E eu não posso entristecer o Espírito Santo duvidando da palavra dele. Eu não posso, né, me dar... como Jesus apanhou, sofreu por minha causa, como que eu vou entristecer o Espírito Santo duvidando? Olhando e falando, se eu olho para a situação e eu começo a questionar Deus, eu estou falando, não, Senhor, o Senhor não sabe trabalhar. Não, Pai, o Senhor não sabe agir. Não, o Senhor não sabe. E eu pego o controle e eu coloco onde? Nas minhas mãos. E Deus não sabe, Deus não precisa que eu faça isso. Né? Eu não sei os caminhos, quem sabe é Deus. Eu não sei de tudo que vai acontecer, quem sabe é o Senhor. Mas Ele sabe. Ele sabe para onde está indo o barco. Ele sabe para que direção que o vento está soprando, está levando. Ele sabe porque quem conduz é o Senhor. E muitas vezes nós ficamos diante de situações, se você parar 5 minutos, olhar, falar, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Você já começa a vir questionamentos. E a primeira coisa que eu faço, quando acontece uma situação, eu já ato tudo aquilo diante do Senhor. Falo, Deus, eu estou entregando essa situação diante do Senhor. Eu preciso do teu direcionamento dentro dessa situação para saber o que eu vou fazer. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim aqui dentro dessa situação? E o Senhor, ele se apresenta, porque Jesus, ele não foi isento disso. Quando nós vemos Jesus ali no Getsemane, quando nós vemos que, né, Deus prova para sermos aprovados, né, Tati? É isso mesmo. E ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Nós não podemos olhar para o não de Deus, para o dia, né, o dia que está nublado, olhar e falar, não, eu não preciso passar assim, nós precisamos ser apertados, nós precisamos ser, né, afiados, um afiando o outro, nós precisamos sim, porque eu falo, gente, a nossa cabeça não produz coisa boa, naturalmente não, o nosso natural, sem Deus, os nossos pensamentos são terríveis. Nós precisamos sim ser tratados pelo Senhor todos os dias. A árvore que ele poda, eu estava aqui esses dias falando sobre a poda. Aí eu estava imaginando que ia passar pela poda. Não, mas está passando.
Tem mais quando você está pregando, você está imaginando que aquilo vai vir? Não, mas o Senhor já está preparando o terreno para plantar a semente. E é assim. E é bom que seja assim, porque o nome do Senhor é glorificado. Então, eu consegui observar nessa palavra algo que me chamou a atenção, que eu fiquei maravilhado. Jesus, ele fala assim, se é a mim que buscais, levai a mim, deixai estes. Até no momento de perseguição, até no momento terrível, ele protegeu aqueles que estavam com eles. Então, você não serve um Jesus derrotado, né? Você não serve um Jesus crucificado. Você serve um Jesus que ressuscitou. Você não serve um Jesus fraquinho. Ah, todo mundo já falou isso e isso agora é só orar. Não, orar é o primeiro recurso. Ah, mas tudo já aconteceu, agora só oração. Não, oração é o primeiro recurso. Você não serve um Deus que ganha nos 45 minutos do segundo tempo. Não, Deus está vencendo. Daniel estava em 21 dias de propósito de oração. Daniel estava ali orando ao Senhor, se humilhando. A palavra de Deus vai dizer que desde o primeiro dia, desde a primeira oração, Deus já havia ouvido. Houve o quê? Houve no mundo espiritual uma batalha para que a resposta fosse entregue a Daniel. Mas a resposta de Deus, ela chegou. A resposta chegou no tempo de Deus, no tempo em que determinado por Deus. Muitas vezes o Senhor está nos preparando para poder entregar aquilo que nós precisamos. Amém? E que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, né, através dessa palavra, que ele venha ministrar seu coração, né, através desse cafezinho. Eu não vou me estender muito hoje, né, eu vou ter que sair daqui a pouco, né, eu vou caminhar para o hospital, mas que Jesus ele venha tocar seu coração, encher seu coração com essa palavra, porque ele encheu meu coração. Que ele venha ministrar sobre o seu coração com essa palavra de uma maneira extraordinária, porque o Senhor Jesus ele encheu meu coração. Que ele venha sobre a sua vida te dar certeza que se você está no propósito de Deus, se você está cumprindo o propósito do Senhor, o Senhor Jesus se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Aquilo que é dele, aquele que é de Deus, o que a palavra diz, o maligno não toca. E nem nada que pertence a ele. O Senhor Jesus está cuidando de você. Vamos orar? Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa manhã, pela vida, Senhor, Deus dos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, por cada um que vai receber essa live, que cada lugar, Senhor, Deus, que o Senhor for alcançar. O Senhor sabe, Deus, que o propósito aqui, Senhor, Deus, é aprender, Senhor, junto à Tua palavra e falar, Senhor, Pai, do Teu amor. Não é, Senhor, Deus, para aparecer, não é nada disso. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, que leve, Senhor, onde há necessidade, aqueles que têm necessidade de receber a Tua palavra, que o Senhor Jesus venha os confortar, que o Senhor Jesus venha cuidar, que o Senhor Jesus venha livrar e que o Senhor Jesus venha trazer, Pai, no dia de hoje, o refrigério, que o Senhor venha respaldar, Senhor, os meus irmãos e que o Senhor venha cuidar, Pai, de cada detalhe. Nós estamos entregando nas Tuas mãos, Pai, a vida da minha casa, da minha família e de cada filho, Pai, de cada um, a qual está, Senhor, nessa live que vai assistir posteriormente. Que a graça do Senhor, que o Teu amor e que a Tua presença venha sobre a vida de cada um e que o Senhor, em nome de Jesus, venha fazer frutificar, Pai, na vida de cada um a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, até amanhã, se assim o Senhor Jesus nos permitir, né? Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Continue orando, eu conto com as orações, né? Não dispenso orações. Continue orando, né? E nós vamos vencendo em nome do Senhor Jesus. Amém? Fiquem com Jesus e Deus está no controle. Amém. A paz.